Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar, por gentileza. É uma alegria, meus irmãos, poder nessa noite estar aqui cultuando a Deus juntamente convosco. A princípio, quero me refazer com os irmãos, pois fui faltoso nas informações gerais. Normalmente, na nossa região, os cultos iniciam às 19 horas. Não me atentei para esse detalhe e também para poder estar junto com a família. Tem um outro moço, um outro garoto, que também tivemos que conduzi-lo bem cedo para viajar, estar fora de Franca. Mas aqui estamos. Então acredito que se a boa mão do Senhor e a misericórdia da igreja for sobre a minha vida e a vida da minha família, para nos perdoar por esta falta, eu tenho certeza de que terei a graça de Deus para entregar aquele texto que Ele colocou no meu coração. Recebo da parte da igreja o perdão. Os irmãos podem dizer amém? Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui. Louvo a Deus por tamanho privilégio e oportunidade. Servimos ao Senhor ali na cidade de Franca. Estamos aos cuidados ali do nosso pastor presidente, pastor Isaac, onde servimos no Templo Sede como co-pastor do Templo Sede há 12 anos e servindo ao Senhor no Templo Sede há 17 anos. Temos também, por bondade da parte do Senhor, trabalhamos ali juntamente com um grupo de jovens, liderando a mocidade daquele campo e também auxiliando em todas as tarefas que ali forem necessárias. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, ao qual conversei há aproximadamente 2 dias atrás para afinar alguns detalhes desta vinda. Louvar a Deus pela vida do pastor Arnaldo. Obrigado, meu pastor, pela gentileza, por conduzir o coração da igreja ao perdão e dar a nós a oportunidade de ministrar aqui neste altar. Aos líderes dos adolescentes, ao nosso irmão Maicon e ao nosso irmão Felipe. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho e a gentileza. Aos anfitriões dessa noite, esses adolescentes abençoados, que a boa mão do Senhor continue sempre sobre a vida de vocês. Na pessoa do pastor Arnaldo, louvar a Deus pela vida de todo o corpo de obreiro ministerial aqui representado. Obrigado também. Preciso estar debaixo da vossa bênção. Não foi displicência, foi de fato ossos do ofício, mas que os senhores continuem intercedendo por nós. Assim como vocês ficaram aflitos, eu na labuta de eventos com jovem já passei por alguns apertos semelhantes. Então eu imagino como está o coração de vocês e o coração da igreja. Por isso é importante a compreensão e o perdão, para que o Espírito Santo continue tendo liberdade para operar em nosso meio. Também aos nossos irmãos e amigos, cantora Elisa Míria, Deus abençoe. Nosso amigo Carlos Sani, muito bom estar com vocês aqui. Meus irmãos, sintam-se todos abraçados no nome de Jesus. Por gentileza, Êxodo capítulo de número 2, nós estaremos lendo um texto que o Senhor colocou ao meu coração para poder compartilhar com a igreja esta noite. Trago da parte do nosso pastor presidente a paz do Senhor a toda esta igreja e também da parte dos nossos adolescentes geral do Campo de Franca. Êxodo capítulo de número 2, vamos ler apenas alguns versículos e compartilhar com os irmãos o texto que o Senhor colocou ao nosso coração. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Diga comigo, às vezes, por gentileza, diga, às vezes é necessário esconder o menino. Pois bem, o texto continua dizendo: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Até aqui, os demais nós discorreremos com a leitura do texto. Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração.
Eu sempre fico feliz quando ministro sobre um texto conhecido. Estranho seria ministrar a Bíblia e a igreja não conhecer. Certo orador disse para mim: eu gosto quando eu ministro num texto que a igreja não conhece. Eu disse: eu já sou diferente. Todas as vezes que eu ministro, o meu desejo é que a igreja conheça o texto, porque nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. E o Senhor colocou esse texto no meu coração para entregar uma palavra para a sua vida aqui nesta noite. O texto diz que foi-se um varão, um homem, e esse homem, ele veio da casa de Levi, da semente de Levi, da raiz de Levi. E ele casou-se com a filha de Levi. E ambos, após efetuarem o casamento, a Bíblia diz que a mulher, ela concebeu, ou seja, ela engravidou. E na medida que ela engravidou, ela gerou um filho. E na medida que ela gerou um filho, ela percebeu que essa criança era formosa, ela era bonita, ela era atraente. E por conta dessas aparentes características, ela escondeu essa criança. Mas o texto deixa claro que o tempo de ficar escondido, ele tinha dia, data, mês e hora. Está escrito no texto, durante 3 meses. Você pode repetir comigo? Durante 3 meses, essa criança ficou escondida. Porém, chegou um momento naquela trajetória que aquela criança começou a desenvolver, a crescer. E o texto diz que, por mais que ela quisesse esconder, isso não era possível. Então, depois de 3 meses, não podendo mais escondê-la, aquela mãe teve que tomar uma atitude. E que atitude foi essa? Abrir mão do seu filho. E qual foi o contexto pela qual ela teve para abrir mão? Ela preparou um cesto carinhosamente, ornou ele, selou com alguns materiais, colocou aquela criança e jogou no Nilo. E ali aquela criança se segue e todos nós conhecemos o decorrer da história. Mas eu quero me atentar de fato aos versículos que aqui foram lidos. Eu sei que já é do conhecimento dos irmãos, mas é importante nós sabermos que esse contexto, quando foi desenvolvido, ele tinha um pano de fundo, tanto histórico quanto cultural. Porque as Sagradas Escrituras, ela é história com H, ou seja, fatos que ocorreram, fatos que aconteceram, fatos que existiram, e não história, apenas uma narrativa, um conto, uma fábula. Nós acreditamos que de fato o que está escrito sobre a vida deste menino, que a princípio não tinha um nome, não tinha uma identidade definida, mas que veio a ser uma das maiores referências veterotestamentárias, ou seja, do Velho Testamento. Mas quando essa história se inicia, ninguém imaginava quem seria esse menino. Onde esse menino chegaria? Qual era a importância desse menino para o contexto da história? Ninguém imaginava qual era a importância deste menino para o contexto da nação. Quem olhava imaginava que era apenas mais um menino. Quem olhava dizia: é apenas mais uma criança. Quem olhava dizia: é mais um filho de hebreu, é mais um filho de escravo, é mais uma criança que nasceu com seu futuro determinado. Não vai nascer, não vai crescer, mas se crescer vai virar escravo e vai trabalhar em fábrica de tijolos. Quando essa criança veio a ser gerada, havia um contexto da época. Israel estava servindo ao povo do Egito como escravo. Eles não estavam desfrutando das promessas de Deus. Eles ainda não estavam desfrutando daquilo que Deus havia reservado para eles.
Por quê? Porque a palavra de Deus já havia advertido que se o povo se apegasse a Deus, Deus se apegaria ao povo. Mas se o povo deixasse a Deus, Deus deixaria ao povo. Deixar não no sentido de não amar, não no sentido de não querer cuidar, mas deixar a sua própria sorte. Afinal de contas, não podem andar dois juntos se não tiverem de acordo. Assim Deus não pega ninguém pelo cabelo para servi-lo. Deus não pega ninguém pela orelha para poder servi-lo. Deus é grande demais. Deus é bom demais. Deus é extraordinário demais para ficar se humilhando. Agora a Bíblia diz que a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Mas preste atenção, quando essa criança é concebida, quando ela é gerada em um ambiente de dor. Ela é gerada em um ambiente de angústia, ela é gerada em um ambiente de escravidão, ela é gerada em um ambiente de pobreza. Essa criança, ela é gerada em um ambiente que não lhe facultava nenhuma perspectiva de futuro. Por quê? Porque os pais eram escravos, os avós também vinham como escravos, os possíveis primos, irmãos, parentes, todos eles já tinham um destino traçado historicamente se sobrevivesse. Esse menino, mesmo num ambiente desfavorável, ele foi gerado. Não importa o ambiente em que você está, se você é filho de crente, se não é filho de crente, se na sua casa canta louvor, ou se na sua casa canta rap, se você mora num bairro de crente, se você mora na boca da favela, eu quero liberar uma palavra. A promessa de Deus está sendo gerada na sua vida. A promessa de Deus está sendo gerada na sua vida. A promessa de Deus está sendo gerada. Talvez você não vê, talvez você não ouve, talvez você não enxerga, talvez pareça que Deus não responde, mas eu quero liberar uma palavra. O Papai do céu está gerando a sua promessa. Mesmo no ambiente de dor e dificuldade, Deus estava gerando algo extraordinário. Queria mudar a história do Egito, queria mudar a história de Israel, queria mudar a história da família. Irmão, eu quero liberar até você entender, porque eu sei que você é inteligente. O que Deus está gerando aqui vai mudar os adolescentes, vai mudar a igreja, vai mudar o seu lar, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, pode mudar a sua escola, pode mudar o seu bairro, pode mudar a tua cidade e pode mudar o país. Quem olha não vê nada, mas eu garanto, Deus está gerando coisa grande. Quem acredita aqui, irmão? Quem acredita? Deus gerou José, que ninguém dava nada, e chacoalhou o Egito. Deus gerou a Daniel, Ananias, Misael e Azarias em ambiente de dor e mudou a história de Babilônia. Deus gerou dezenas e centenas de pessoas que vieram do nada, mas como são projeto de Deus, visão de Deus, chamada de Deus, vontade de Deus, querer de Deus, não importa o ambiente. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Vai acontecer, não importa o ambiente em que está gerado. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Levante uma das suas mãos para o céu, que eu quero liberar uma palavra na sua vida. Talvez você não viva o melhor ambiente, não esteja no seu melhor ano, não esteja na melhor faculdade, não esteja na casa dos seus sonhos, no relacionamento dos seus sonhos. Quem sabe, parece que tudo está dando errado, mas eu quero liberar uma palavra. O que Deus está gerando vai mudar a sua vida. Se você crê, dá um brado de glória para Jesus aqui na casa.
Deus está gerando. Qual é a maior dificuldade hoje? Porque quem gera a pessoa é o Instagram. Você começa a trabalhar o seu nome no Instagram, ele vai gerando um novo fenômeno de curtida, um novo fenômeno de visualização, vai gerando um novo fenômeno das redes sociais. Mas qual é o impacto que esse fenômeno gera? Apenas dinheiro, curtida, vaidade e, em raras exceções, alguma figura por evangelho. Mas eu quero liberar uma palavra. Talvez você não seja curtido na terra, mas se é Deus que está gerando, você está sendo curtido no céu. Oh, glória! Talvez você não esteja sendo reconhecido na terra, mas se é Deus que está gerando, você será reconhecido no céu. Certa feita, alguns homens observando o ministério de Paulo, eles viram que Paulo expulsava demônio. Aí eles acharam aquilo bonito. Ele falou: rapaz, Paulo é conhecido porque expulsa demônio. Eu quero ser conhecido como Paulo. Você já viu que tem muita gente que quer ser conhecido como Paulo, mas não quer passar dor de Paulo, não quer apanhar como Paulo, não quer ser rejeitado como Paulo, não quer ser preso como Paulo, não quer passar fome como Paulo, não quer passar nudez como Paulo. Qualquer apertadinha que dá, já quer sair, já quer abandonar, já quer entregar, já fica com cara feia. Irmão, unção não é moda, unção é graça, poder e presença de Deus. Aí eles chegaram e disseram para o endemoniado: em nome do Deus que Paulo prega, conjuro-te que saia. E o demônio olhando: em nome do Deus que Paulo prega, conjuro-te que saia. E o demônio olhando. Chega uma hora que o próprio demônio falou: sabe de uma? Paulo, eu sei quem é. E o Deus de Paulo também. Mas e vós, quem sois? Que adianta ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu? Paulo talvez não estava nos maiores outdoor, mas ele era respeitado. Sabe por quê? Porque era um projeto de Deus gerado para mudar a realidade de vidas. Mas preste atenção nesse detalhe. Moisés estava sendo gerado em um ambiente de dor. E por que era um ambiente de dor, pastor? Porque existia uma lei. Agora nós estamos saindo da esfera para vir para a esfera da lei. Havia uma lei que, se os egípcios procriassem, eles deveriam, se fosse mulher, separava. Mas se fosse homem, deveria morrer. Eu imagino a pessoa num ambiente de dor, mas sendo fiel à sua esposa, sendo fiel ao seu marido, não se negando um ao outro, e de repente ela descobre que está grávida. Normalmente a gravidez é alegria, mas naquele caso era alegria misturado com tristeza, era alegria misturado com angústia. Tem gente que ele faz um propósito: pai, olha, o que vier é bênção, mas eu desejaria que o primeiro que viesse fosse homem. Eu imagino aquela mulher dizendo: olha, não era para nascer, não era para engravidar, mas Senhor, se tu puder, manda uma menina. Porque se for homem, já nasce destinado à morte, já nasce com centena de morte. Por quê? Porque se nascesse varão naquela época, deveria ser morto. Mas preste atenção, quando aquela mulher vai gerar luz, Deus coloca duas parteiras, e as parteiras eram crentes. Olha aí. Meu Deus do céu, mesmo no Egito, Deus ainda levanta crente. Mesmo na faculdade, você acha que está sozinho, acha que está abandonado, naquela empresa, aquela tribulação, aquela perseguição, aquele assédio, fica tranquilo. Deus vai levantar pessoas e colocar do teu lado. Você não está sozinho neste lugar. Deus levanta. Deus levanta pessoas para te ajudar. Aí as parteiras, assim que pegaram aquele menino que estava sendo gerado, na hora que ela olhou, que levantou as mãos, a razão dizia: gerado em um ambiente de dor, sentenciado à morte. O futuro dessa criança já está garantido pela lei
do Egito. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez aqui na sua terra, na nossa terra, o seu futuro já está garantido aos seus olhos, quem sabe aos olhos do seu pai, quem sabe aos olhos da sua mãe, quem sabe aos olhos dos seus entes queridos, mas eu quero liberar uma palavra: quem decide o futuro da sua vida não é a terra, é o céu. Não, irmão, eu quero liberar e você precisa receber. Quem vai dar a última palavra na sua vida não é Faraó, não é a lei do Egito. Quem vai dar a última palavra não é o soldado. Na tua vida, a última palavra é de Deus para a sua vida. Gerado no ambiente de dor, nasceu para dar errado, sentenciado à morte, mas foi um dos maiores nomes da história. Sabe por quê? Porque aonde Deus entra, o milagre acontece. Aonde Deus entra, a coisa muda. Quem crê que Deus muda cenário? Quem crê? Eu não sei se tem alguém aqui que foi gerado em ambiente de dor. Eu não sei se existe alguém aqui que não nasceu no Evangelho. Eu não sei se existe alguém aqui que já experimentou o mundão, a bebida, a cachaça, já passou por situações onde o seu pai e a sua mãe olhou para você e disse: esse aí não tem mais jeito, esse aí não chega em lugar nenhum, esse aí não vai mais para lugar nenhum, o destino dele está traçado, nasceu assim, viveu assim e morreu assim. É a unção de Gabriela, mas a unção do meu Deus não. Ele nasce pequeno, meu Deus faz grande. Ele está caído, meu Deus levanta. Ele é humilhado, meu Deus abate. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Vamos lá. Eu conheci um moço que nasceu em um ambiente de dor. Eu conheci um moço que foi gerado em um ambiente de dor. Quando ele nasceu num estado que é um estado de dor, que é uma região de dor, que é um momento de dor. Ele nasceu no estado da Bahia, numa cidade chamada, num bairro chamado Califórnia. Ele nasceu no ano de 1980. Esse rapaz, ele era filho de Cosme e de Edna. Esse casal, eles entregaram a sua vida para os orixás. A palavra orixá é a junção de duas palavras. Ori, que quer dizer cabeça, e Ixás, o Deus da cabeça. Se tem alguém que já passou por uma situação semelhante na vida do espiritismo, entenderá bem o que estamos falando. E esse rapaz, quando nasceu, os pais dele o apresentaram com 7 dias a um orixá chamado Oxóssi. Então esse rapaz nasceu em um ambiente de dor, em um ambiente de angústia, onde a cultura predominante era a cultura do Egito, era a cultura do espiritismo, era a cultura do vodú, era a cultura do candomblé, numa cidade entregue ao candomblé, num bairro entregue ao candomblé, numa cidade entregue ao candomblé. Nessa época existia mais centro de candomblé do que igreja. Na Bahia, não sei se tem algum baiano aqui, tem algum baiano aqui? Tem não? E esse ambiente de dor que foi gerado, essa criança nasceu com 6 anos de idade, ela foi separada para Ogã e foi chamada de pai pequeno. As pessoas de idade tinham que dar do bar, se dobrar aos pés e dizer benção pai. O futuro dessa criança já estava direcionado. Ela seria Babalorixá, ou seja, pai de santo, consagrado e ungido, da raiz de Cantuá, Casa Branca, Salvador, Bahia. A raiz de santo era de Salvador. Da mãe menininha do Cantuá, a bruxa, a mãe de santo, a mãe de todos os santos do candomblé. Então era uma raiz famosa. E essa criança nasceu muito respeitada.
Mas com 10 anos de idade, o pai dessa criança abandonou a mãe e mais 5 filhos e foi morar com uma outra mulher, largando os filhos, passando fome, porque naquela época que o jovem nascera, a mulher não era dado ao trabalho, ela nascia, crescia e desenvolvia para ser do lar, educadora, mãe de família, ao contrário do contexto da atualidade de hoje. E esse ambiente de dor que foi gerado, já deixou o futuro traçado, pai de santo e do candomblé, mas como a separação dessa família, o ambiente de dor se multiplicou, porque a irmã desse jovem engravidou cedo, com 14 anos de idade. O outro ficava sendo preso direto. O outro seguiu também a carreira junto com a mãe. Dentro da casa desse jovem, era o centro de candomblé. Ilê Axé Omim Daleuange, a casa da mãe das águas. Alguém já viu aquela santa chamada Santa Luzia, que ela tem 2 olhos? Pois é, aquela santa no candomblé, ela é chamada de Oxum Apará. Então essa criança nasceu no Egito, nas leis do Egito, com as normas do Egito, para do Egito ser. Com 10 anos de idade, o lar dessa criança foi destruído. E infelizmente, aos 10 anos de idade, essa criança experimentou a rua, o lixão, a comida e automaticamente as drogas. Dos 10 aos 16, essa criança, esse adolescente, gerado num ambiente de dor, começou a gerar também dores no ambiente, porque não basta estar no ambiente de dor, se não tem o Deus que muda o ambiente, você acrescenta dores ao ambiente. E essa criança lá foi gerada dos 10 aos 16 anos. Essa criança, além de ser criada pelo candomblé, abandonado pelos pais, começou a experimentar uma situação desagradável: as drogas, os vícios. Foi preso, foi para a cadeia e passou por uma série de situações. Mas quando o faraó do Egito, que é o príncipe das trevas, achou que tinha ganhado, ele não sabia que dentro daquela criança, dentro daquele adolescente, estava sendo gerado um profeta, estava sendo gerado o homem de Deus. Porque é assim, meu irmão, quando o faraó acha que ganhou, é aí que ele perdeu. Eu vou liberar uma palavra para a tua vida. O inimigo acha que ganhou, mas na tua vida ele perdeu. Essa criança foi gerada nesse ambiente de dor, passou por esse processo de dor, mas Deus usou alguém para gerar algo naquela criança. Aquela criança aceitou Jesus numa igreja batista tradicional. Essa criança teve que fazer um trajeto da Bahia para São Paulo. E quando chegou em São Paulo, Deus começou a gerar na Bahia e começou a fazer desenvolver em São Paulo. Em São Paulo chegou para a Avenida Penha de França. Depois foi para o Tatuapé, depois aí Angabaú, conheceu também Emelino Matarazzo, a Zona Leste. Depois de um certo tempo em que essa criança foi gerada, durante 2 anos da vida deste adolescente, esse pré-adulto que estava na fase de transição, houve-se uma notícia de que esse rapaz havia morrido, e durante 2 anos a família desse rapaz deu ele como morto, e para todo mundo disseram: morreu, acabou, já foi, mataram em São Paulo. Está achando que é Bahia? São Paulo ele achou para a cabeça dele, mas não sabia que enquanto o faraó achava que ele estava morto, Jesus dizia: ele está vivo. Ô glória!
Ah, meu irmão, te prepara, porque aquele projeto que você achou que estava morto, o papai está dizendo está vivo, e eu estou trabalhando nele. Aquela pessoa que você acha que saiu da igreja e não vai voltar, você acha que está morto, papai está dizendo está vivo, você só não vê, mas eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Deus está trabalhando. Quando menos o diabo percebeu, aquele jovem estava descendo as águas do batismo. Quando aquele jovem menos percebeu, quando o diabo menos percebeu, aquele jovem foi convidado para vir para a cidade de Franca. E quando o diabo menos percebeu, aquele jovem começou a servir ao Senhor numa igreja pentecostal, depois passou para a Assembleia. Deus preparou para esse jovem uma esposa abençoada, Deus deu para esse jovem uma família linda, Deus deu para esse jovem as coisas básicas da vida, uma casinha, um carrinho. Mas Deus não faz só isso. Se lá no mundo o diabo achou que tinha matado, Deus aqui dá vida. E Deus não só dá vida, mas Ele mostra que é a própria vida. Quando o diabo achou que tinha ganhado, Deus estava gerando. Esse jovem foi virando diácono, o jovem foi virando presbítero, o jovem foi virando evangelista, o jovem se transformou em pastor, o jovem deu aula em escola de adolescente, escola de jovem, coordenou teologia, foi membro da diretoria durante 3 mandatos. Esse jovem trabalhou na transição do presidente antigo, trabalhou na transição do presidente atual. Esse jovem assumiu a mocidade de 7 jovens, hoje toma conta de uma mocidade de 3.000 jovens, e para o diabo ficar mais envergonhado e achar que tinha ganhado, esse jovem recebeu o convite para pregar no congresso de adolescente, aqui na cidade de Mococa. Está aqui para poder dizer, Jeová está gerando, Jeová está gerando. Quem quer que ele está gerando a vitória? Quem quer que ele está gerando? Levanta a mão aí, irmão. O Pai está mudando cenário. Se você quer, abre a sua boca e dá uma glória para Jesus aqui. Pastor, por que você contou um pouco da sua história? Porque quando Moisés nasceu sentenciado à morte. E a sua mãe não pôde fazer mais nada. Tem uma hora, mãe, você que está aqui, você pai, o filho cria asa, ele vai voar. Não acompanha não, porque ele vai voar mais alto que você. E nem sempre na direção certa. Às vezes ele vai na direção errada. E tudo que você tem que fazer é o que aquela mãe e aquele pai fez: preparar o ambiente, proteger o ambiente, dar as orientações necessárias e dizer: pai, até aqui eu fui, daqui para frente é o Senhor. O Nilo nem sempre é o final, as drogas nem sempre é o final, a bebida nem sempre é o final, o namoro com aquele descrente nem sempre é o final. Na vida do cristão, a última palavra não é a do Nilo, a última palavra é a do Pai. Na vida de quem serve a Deus, a última palavra não é do relacionamento, a última palavra é do Deus que quebra laço, é do Deus que corta lança, é do Deus que joga carro no fogo. Eu quero liberar uma palavra para pais e mães que já entregaram os teus filhos e disseram: Senhor, até aqui eu fui, agora eu não posso fazer mais nada. Aí o papai está dizendo: fica tranquilo, até aqui eu te ajudei, agora daqui para frente eu mesmo vou carregar ele no colo. Eu sinto que Deus está falando com alguém. Quem crê que Deus está falando contigo aqui, meu irmão? Quem crê? Quem crê? Agora presta atenção. O Nilo não matou aquela criança. O crocodilo não matou aquela criança. O jacaré não matou aquelas crianças. As piranhas, os peixes, as aves, ninguém matou aquela criança. Mas é interessante, porque o Nilo era perigoso. Há relatos de crocodilos que passavam de 7 metros. Hoje ainda existe crocodilo de 7 metros. É só assistir Discovery. Mas naquela época eram mais selvagens. Eles dominavam de verdade. Então não tinha como aquela criança sobreviver. Eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e diga:
Se Deus é contigo, diga para ele, diga por gentileza. Meu pastor, eu sei que Deus é contigo, eu sei que Deus é contigo, eu sei que Deus é contigo, eu sei que Deus é com esse ministério, eu sei que Deus é com essa igreja. Então eu vou te falar, o Nilo não vai matar vocês, o crocodilo não vai acabar com vocês, a calúnia não vai acabar com vocês, a discórdia não vai acabar com vocês, as indiferenças não vai acabar com vocês, a panelinha não vai acabar com vocês, a cara feia não vai acabar com vocês, porque o que o papai está gerando vai nascer, vai nascer, vai nascer e vai acontecer. O que Deus tem para vocês vai acontecer. Você acredita? Glorifica Jesus aqui nessa noite. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai dar certo. Pastor, mas e por que até agora eu não vejo nada? A fase B do versículo. A Bíblia diz que a mulher, quando percebeu que aquela criança era bonita, ela escondeu. O pai da criança representa Deus. A mãe da criança representa o ministério, as lideranças da igreja. A criança representa os seus fiéis, os seus membros. Faraó representa o diabo. Os soldados do Egito representam os demônios. Os crocodilos, os rios e a dificuldade representam as tribulações que tentam parar o que Deus está querendo fazer avançar. E agora que eu quero liberar uma palavra, pastor, mas eu não estou entendendo, porque ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me dá oportunidade. Eu estou aqui, ó. Ei, pastor, já era para eu estar longe, era mesmo? Ei, pastor, já era para eu ser quase semideus. Não era nem para eu ser presbítero, era para eu ser quase semideus. Mas ó, o homem está impedindo. O homem impede agora a mão de Deus. O homem impede. O que você precisa saber dentro do texto, a tua vida em particular, é você e Deus. Mas eu quero pregar dentro do texto, meu irmão. Assim como aquela mulher escondeu a criança 3 meses, às vezes a igreja tem que esconder alguns talentos. Mas para quê, pastor? Se aquela mulher pega Moisés, bonitão, macho, homem, e apresenta, Faraó matava. Então tem hora que você está escondido para não morrer. Tem hora que não colocam você para pregar para não te matarem. Tem hora que não coloca você para cantar para te preservar. Tem hora que dá um chazinho de banco para você, para te proteger, porque você não está pronto, você ainda não aguenta a pancada, você ainda não aguenta o Nilo, você ainda não aguenta nada, 2 carinhas feias que fez, você já quer jogar a toalha, mas acha que já está no tempo mal. Fica tranquilo, porque se Deus te esconder, nem o diabo acha. Pode colocar melancia na cabeça, pôr terno prateado, pode colocar roupa mais bonita, fazer live no Instagram, ir para onde vai. Se não chegou o seu tempo, não vai sair do lugar. Mas não é porque querem te matar, é Deus te preservando. Mas fica tranquilo, porque o dia de te guardar, de te esconder e de te preservar, tem dia, data, hora e mês contado, é 3 meses. Pastor, é 3 meses, é 3 meses. Mas o meu já tem 3 anos. É 3 meses de Deus, irmão, não é seu. 3 meses de Deus pode ser 30 anos. 3 meses de Deus pode ser 3 anos. 3 meses de Deus pode ser 3 dias. 3 meses de Deus pode ser o que Ele quiser. Porque quem te gerou foi Ele. Quem te protegeu foi Ele. Quem te guardou foi Ele. Quem te chamou foi Ele. Quem te levantou foi Ele. Ninguém entende mais de você e do seu ministério do que Ele. Meu irmão, se Deus quiser esconder, não tem pastor que acha.
Se Deus não quiser que o cabra vai, pode fazer o que for, pode pôr para pregar em congresso, pode ir para as congregações, não vai dar certo. Por quê? Porque tem um tempo certo. Agora eu tenho uma palavra boa para liberar para quem quer receber. Só quem quer receber, levante a mão, levante. Quem quer receber a palavra de Deus? Quando o tempo passar, meu irmão, ninguém vai conseguir te esconder também. 3 meses escondido. Daniel ficou escondido. Sadraque ficou escondido. José ficou escondido. Paulo ficou 14 anos escondido. 14 anos que ninguém queria dar oportunidade para Paulo. Davi foi ungido, consagrado e voltou para o pasto. O cara foi consagrado a presbítero ontem. Ele chega na Santa Ceia onde só tem ancião e quer sentar na cadeira da frente. Se falar para ele ir para trás, ele acha que é ofensa, porque agora ele é presbítero. Cantou 2 hinos na igreja. A igreja pegou fogo. Agora é praxe, tem que dar para cantar. Porque se não der para cantar, acabou o mundo. Ô irmão, fica tranquilo. É Deus que dá, mas Ele tira, viu? Já viu aquele negocinho que o pessoal fala que dá só um trinquinho na garganta e a pessoa que cantava igual um passarinho fica roncando? Isso acontece também, viu? Deus dá, Deus tira. Deus dá, Deus tira. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. E eu quero liberar uma palavra. O tempo de você ficar escondido está passando. Papai está gerando um novo tempo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Te prepara, porque Moisés já nasceu e agora vai crescer. Moisés vai crescer. Quem é Moisés? Moisés é o teu ministério. Quem é Moisés? Moisés é o teu chamado. Quem é Moisés? Moisés é a tua liderança. Quem é Moisés? Moisés é a graça que Deus deu. Quem é Moisés? Moisés é a unção que Deus deu. Tudo que Deus te deu, Ele vai fazer crescer. Ele vai fazer crescer. Ele vai fazer crescer. Ele vai fazer crescer. Pastor, então não adianta eu comprar seguidor para dizer que eu estou bombando? Não. Porque o crescimento de Deus não vem por dinheiro. O crescimento de Deus vem no tempo certo, na medida certa, para o propósito certo. Você quer crescer para ficar famoso? Está no lugar errado. Na igreja você cresce para fazer a obra. Na igreja você cresce para ganhar alma. Na igreja você cresce para glorificar Jesus. Na igreja você cresce para abençoar vidas. Na igreja você cresce para abençoar pessoas. Agora, meu irmão, uma coisa eu te digo: quando a luz de Deus estiver em você, não preocupa não, porque a fama, a glória e o reconhecimento vai sair correndo atrás de você e dizer: vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu quero te alcançar. Vem aqui. Começa os convites, começa o chamado. Por quê? Porque se Deus escondeu, ninguém acha. Mas se Deus soprar, ninguém impede o que Deus tem na sua vida. O problema é o tempo. Mas Moisés crescia, desenvolvia. E na hora que ele crescia e ele desenvolvia, Deus fez ele crescer no Egito, desenvolver no Egito, aprender a língua do Egito, ser bem cuidado no Egito, ficar rico no Egito, virar príncipe no Egito, e depois fez ele virar servo no deserto. O problema é que quando Deus chama para príncipe, todo mundo quer ir, mas quando Deus apresenta o deserto, ninguém aceita. Muitas das vezes eu e você estamos acomodados aonde Deus nos colocou. Só que o que Deus tem é coisa maior. O que Deus tem é coisa melhor. O que Deus tem é coisa extraordinária. Moisés poderia ser o substituto de Faraó, mas hoje quem ia estar falando dele era os livros de história. Mas ele resolveu ser o representante do reino. Oh, glória, olha, pega essa. Ao invés dele ser o substituto de Faraó, ele era o representante do reino. Oh, glória, pega essa aí, irmão, você que gosta. É melhor você representar
representar o reino do que você ser substituto no Egito. É melhor não ganhar nada para tocar aqui, mas quando você tocar, o Pai tocar a alma das pessoas com o teu louvor, com a tua adoração, do que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É melhor esperar aqui do que ser famoso lá, porque a vida passa, mas aquele que espera no Senhor renovará a sua força. Quem foi Moisés? O maior legislador da história bíblica. Escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quem foi Moisés? Moisés foi o homem que falou face a face com Deus. Quem foi Moisés? O homem que escreveu os 10 mandamentos. Ah, mas quem escreveu foi Deus. Deus escreveu a primeira e teve que escrever a segunda. Porque tem hora que Deus escreve a nossa história e a gente não aceita. Aí tem hora que Deus fala, agora você vai escrever sozinho para você ver como é difícil. Não deixe ninguém escrever a sua história. Aceite o que Deus está escrevendo para a tua vida. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, a escrita de Deus é maior, melhor e mais rápida. Por mais que você tenha como tardia. Quando Moisés foi ao monte, Deus escreveu para ele, mas quando ele desceu e quebrou a tábua, Deus falou, agora é você que vai escrever. Você vai ter que pôr força para talhar pedra, você vai ter que ter ferramenta afiada, irmão. Deixa Deus direcionar o seu ministério. Não procura atalho não. Abraão procurou atalho e arrumou luta. Ló procurou atalho e arrumou luta. Todo mundo que procurou atalho para chegar aonde Deus havia prometido arrumou luta, mas todos aqueles que aguardaram e esperaram, o seu ministério floresceram. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. O menino vai crescer, o menino não vai morrer, o menino vai ser grande. O que Deus projetou para esse ministério vai acontecer, o que Deus projetou para essa igreja vai acontecer, o que Deus projetou para esse altar vai acontecer, o que Deus projetou para a parte musical vai acontecer, o que Deus projetou para os adolescentes vai acontecer. Pastor, quando eu não sei. O que eu sei é que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E agora eu termino o texto dentro do horário que me é proposto. Quando a mãe não pôde mais esconder, ela soltou o menino. A diferença é que a gente acha que é tão grande, mas quando solta a gente não sabe nem para onde ir. Eu me lembro da época da escravatura, que todo mundo tinha um desejo de ser livre. Quando saiu o decreto da abolição da escravatura, todo mundo saiu gritando, liberdade, liberdade, e flores, e isso. E aí de repente parou todo mundo na praça. Quando foi acabando a euforia, perguntaram, e agora, para onde nós vamos? Aí um olhou e falou, não sei. Aí o outro, você que gritava tanto aí que queria andar sozinho, que o pastor te prendia demais, para onde que nós vamos? Aí o pessoal da escravatura dizia, eu acho que tem aquela fazenda. Não, mas aquela fazenda lá te prendia. É verdade, só que nessa hora lá naquela fazenda, eu já sabia o que eu ia comer, bom ou ruim, mas eu sabia o que eu ia comer. Bom ou ruim, eu sabia onde eu ia dormir. Bom ou ruim, eu sabia onde eu ia beber. Bom ou ruim, eu sabia onde eu estava. Ainda que fosse uma esteira para eu deitar no chão, mas eu sabia, agora eu estou livre e não sei para onde eu vou. Moisés estava assim. Moisés ficou livre, entre aspas, do jugo da mãe. A moda hoje é isso, né? Estou livre. Não quero estar preso à mãe, que é a igreja. Não quero estar preso ao ministério. Não quero estar preso a ninguém. Agora eu vou onde eu quero e não dou satisfação. Agora eu falo o que eu quero e não dou satisfação, porque eu sou livre. O Pai me chamou para ser livre. Então vai aproveitando essa liberdade e descobre aonde você vai chegar.
Porque o papai disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Ah, o pai tem jugo? É, tem. O pai tem jugo. Você saiu do jugo do mundo, não é para ser livre não. Você saiu do jugo do mundo para pegar o jugo de Cristo. Só que o pai disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ô glória. Ô irmão, na casa de Deus é o melhor. Deixa Deus conduzir você nesse Jordão. Deixa Deus conduzir você nesse rio Nilo. Deixa Deus levar a sua casa. Deixa Deus levar a sua família. Talvez você não entenda, mas deixa Deus conduzir seu ministério. Fica tranquilo, não vai morrer não. Não vai parar no meio do caminho não. Já está tudo preparado. Já tem as princesas que o papai preparou para cuidar de você. Já tem um palácio que o papai preparou para cuidar de você. Já tem casa boa. Já tem comida boa. Fica tranquilo, não precisa ir lá fora não. Papai já preparou, você não viu, mas o namorado está na casa do pai, o noivado está na casa do pai, o casamento está na casa do pai, está tudo preparado, a mobília está preparada, está tudo preparado, você só não viu, mas o papai já preparou tudo. Fica tranquilo, você vai crescer, não tenha medo, você vai desenvolver, não tenha medo, não queira sair debaixo da nuvem, porque você queima no sol, não queira sair de perto da coluna de fogo, porque você morre no frio. Na hora que não tiver mais coluna, e na hora que não tiver mais nuvem, é porque o papai já preparou uma nova morada. Fiquem em pé por gentileza, meus irmãos. Fiquem em pé por gentileza. E eu termino o texto aqui. Não podia mais escondê-lo. Então teve que apresentar. Esse dia vai ser um marco para a vida de muitos adolescentes e para muitas pessoas nessa igreja. Eu não vou dizer que é para a vida de todos, porque só quem pode dizer isso é no seu coração. Mas hoje é um marco para a sua vida. O pai está dizendo, fica tranquilo, não era nem para você estar aqui, mas você está. Não era nem para você nascer, assim como Moisés, mas você nasceu. Não importa se as circunstâncias estão contra você como esteve contra Moisés. Não são as circunstâncias que vão nos mover. Quem nos move é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a unção de Deus, é a direção de Deus na nossa vida. Deixa que Deus vai cuidar de tudo. Se Deus te escondeu agora, te prepara. Faça igual Paulo, estava na prisão, mas ele escrevia carta, estava na prisão, mas ele lia a Bíblia, estava na prisão, mas ele se preparava. Quando chamavam ele para ir para as autoridades, o povo ficava tudo admirado. Onde é que veio tanto conhecimento para esse homem? Irmão, o tempo que você aparentemente está escondido, te prepara, vai para a oração, te prepara, vai para o jejum, te prepara, faz um curso de teologia, te prepara, vai para uma fono, te prepara, faz uma aula de música, te prepara, vai estudar, vai ler, vai buscar, porque a época do anonimato ela vai passar. Só que quando passar, o que é que você e eu tem para poder apresentar? Você vai apresentar o quê? O que você vai fazer quando a sua hora chegar? O que você vai fazer quando o seu nome for apresentado? O que é que você vai fazer quando mandarem chamar você? Você está perdendo tempo reclamando, está perdendo tempo murmurando, está perdendo tempo criticando. Daqui a pouco o papai fala, agora é a sua hora. O que é que você tem para apresentar? Moisés estava no Egito sendo preparado. Quando ele achou que estava bom, Deus tirou para o Egito e levou para o deserto. Aí quando ele achou que estava bom, porque ele via a sarça, Deus deixou ele mais 40 anos. Aí a teologia dizia que a vida desse menino, que foi um dos maiores vultos do Velho Testamento, é dividida em 3 fases. A primeira fase, quando ele achava que era alguém, todo mundo tem essa fase. Príncipe do Egito, neto de Faraó,
sangue azul. Fica tranquilo, daqui a pouco vai descobrir que tu nem filho de Faraó tu é, nem neto. Vai descobrir que tu é filho de escravo. Aí vai vir a segunda fase, que a primeira fase ele achou que era alguém. Os primeiros 40 anos ele achava que ele era. No segundo 40 anos, ele descobriu que não era ninguém. Eu não sou nada. Eu nem sei falar. Eu perdi tudo. Tem hora que para Deus nos abençoar, Ele tem que tirar a mão para a gente descobrir quem somos sem Ele. Porque tem hora que a gente tem tudo e acha que não temos nada. Aí Deus tira a mão dele para a gente ver quem somos de fato. Aí ele ficou mais 40 anos descobrindo: eu não sou ninguém, eu sou um forasteiro, pesado de língua, forma de expressão, artrite, artrose, osteoporose, cegueira, calvície. Estou ilustrando apenas, já tinha 80 anos. Na hora que ele disse: eu não sou ninguém, aí o papai disse: agora está pronto. Porque agora eu vou mostrar o que eu posso fazer quando alguém se submete à minha vontade. Aqui vai um segredo de quem aprendeu cedo com a vida e aprendeu cedo com o ministério. Quanto mais eu e você descobrir que não somos nada, independente da casa que temos, do salário que ganhamos, do sangue que corre na veia, da influência que a gente tem, quanto mais cedo a gente descobrir que não somos nada, mais cedo o papai se manifesta em nossa vida. Eu quero fazer uma oração aqui nesta noite para pessoas que eu sinto que Deus está mudando o cativeiro dela hoje. Eu tenho 2 minutos para fazer essa oração e entregar na hora certa, 10:09. Eu quero convidar aqui na frente, se os homens de Deus aí, os levitas, puder fazer um fundinho para nós, é 2 minutinhos, uma chamadinha. Não sei se os adolescentes prepararam algo, a liturgia de vocês, a condução de vocês, mas eu quero convidar aqui na frente pessoas que receberam essa palavra e acredita que hoje papai está virando o disco da sua vida e tudo aquilo que estava escondido no seu sentido de não realização, o pai vai começar a realizar. Te prepara, irmão, Deus vai fazer coisa grande. Cadê o primeiro corajoso que recebeu a palavra e quer vir aqui receber essa oração? Saia do seu lugar, vem aqui. Um dia fizeram um apelo na igreja para mim, e quando fizeram um apelo na igreja, uma irmã chegou para mim e disse: olha, eu vejo você pregando para grandes multidões, eu vejo você dirigindo grupos fantásticos. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, congregava numa igreja que tinha 7 membros, 7 membros, longe de pai, longe de mãe, longe de parente e dado como morto. Hoje, a congregação, que com a bênção do pastor eu sirvo como pastor auxiliar, pastoreando aquela igreja, tem 800 membros. Isso já faz 17 anos. O grupo de jovens que eu coordeno é um grupo diferenciado. E o evento que eu coordeno ele há 13 anos, que eu como ADEF, dá 10 mil pessoas por dia. Tem 13 anos que eu lidero esse evento, 13 anos na Cidade Franca. Só que quando alguém me chamou, igual está chamando aqui, e aquela pessoa liberou uma palavra sobre a minha vida, eu fiz igual Sara. Eu dei risada e falei: eu? Vindo da Bahia? Como o pessoal dizia, cabecinha de coco, pé rachado, filho de pai de santo, filho de mãe de santo? Não, isso não é para mim. Sem formação, sem preparo. Hoje Deus me deu tudo e ainda é pouco do que Ele fará. Mas sabe o que é que eu tive que fazer? Eu tomei uma atitude de fé e vim aqui à frente. 30 segundos, se você não vier, não tem problema. Aqueles que aqui vierem, o Senhor, faz um fundinho aí, varão, faz algo aí, homem de Deus. Eu sinto que Deus quer mudar a realidade de adolescentes aqui, pessoas que têm projeto, que Deus quer mudar a sua vida. Levante as suas mãos, irmão, levante as suas mãos. Eu já vou orar e entregar o altar. A palavra é para quem crê, a palavra é para quem recebe, e a minha parte eu entreguei. Levante as suas mãos, levante bem alta. Aqueles que podem, apenas os que podem. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida.
Eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua alma. Assim como Deus pegou uma criança que parecia que não era nada e fez dela um grande homem, um grande nome. Deus está mudando a realidade de pessoas aqui. Deus está mudando a realidade de pessoas aqui. Meu chefe, prepara, escuta o que Deus vai fazer. Daqui do meio, pessoas receberão telefonema. Felizmente e infelizmente terão que passar a Macedônia, porque eu vejo uma carta de liberação escrita, uma faculdade tão grande, almejada, e embaixo escrito: não consigo e não posso. Eu vou me inscrever por escrever e vou fazer a prova por fazer, mas o telefone vai tocar e as pessoas vão saber que Deus é Deus. As pessoas vão saber que Deus é Deus. Deus me usou para liberar uma palavra aqui nessa noite. Levante as suas mãos. Pai querido e amado, eu oro nesta hora, Pai, entregando nas tuas mãos este altar. Eu oro, Pai, juntamente com o teu filho, o pastor que está liberando esta palavra de unção, de bênção, de vitória e de milagre, meu Senhor, sobre a vida de todas essas pessoas. Essa irmã e este adolescente que veio aqui na frente, Pai, destrava, Senhor, toda e qualquer circunstância, todo e qualquer empecilho que esteja sobre a vida deles. Vai liberando a vitória, Pai, assim como chegou e passou o tempo do esconderijo, que o novo tempo, o tempo de conquista, o tempo de milagre, o tempo de vitória, o tempo de renovo, o tempo da exaltação, Pai, vai destravando, meu Senhor, o ministério que está parado, que está bloqueado. Eu sei que o tempo do Senhor chega hoje para a vida de alguns obreiros. Eu sei que hoje foi resposta para a vida de muitas pessoas. Que o Senhor possa, Pai, a partir de hoje, soprar Moisés, soprar o nome de Moisés. Que o Senhor possa, a partir de hoje, Senhor, tirar Moisés do esconderijo, tirar Moisés desse cesto. Que o Senhor possa, Senhor, começar a destravar as bênçãos da família, as bênçãos do lar, as bênçãos do relacionamento, a bênção do ministério. Pai, começa a destravar os ministérios que estão, Senhor, travados aqui, e entrega sobre eles uma grande vitória. Levante a mão bem alto assim, bem alto, bem alto, bem alto. Você ainda crê na palavra de Deus? Diga amém. Você ainda crê na palavra de Deus? Diga amém. Assim como Deus mudou a vida de Moisés, assim como Deus destravou a vida de Moisés, assim como Moisés saiu do nada para ser um grande personagem, escutem o que Deus está falando. Aqui nessa igreja hoje tem gente que Deus está destravando, e o que Deus vai fazer é tão grande que ninguém vai poder esconder. Ninguém, nem se quiser vai poder esconder. E não é só para a igreja. O nome Deus vai soprar no bairro, o nome Deus vai soprar na cidade, o nome Deus vai soprar nas cercanias. O Espírito Santo está me dizendo que Ele está destravando ministérios aqui hoje. O Espírito Santo está me dizendo que Ele está destravando pessoas aqui hoje, que vão prosperar, que vão desenvolver, e que a coisa vai acontecer. Irmão, guarde o dia desse congresso. Quando Deus soprar, você vai lembrar que a palavra foi confirmada hoje. Se você crê isso, dá um brado de glória para Jesus nessa casa. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.